As palavras de um anjo à esposa sobre se o espírito de seus pensamentos é bom ou ruim, sobre como há dois espíritos, um não criado e um criado, e sobre suas características. Capítulo 54. Um anjo falou à esposa dizendo: há dois espíritos, um não criado e um criado. O não criado possui três características. Em primeiro lugar, é quente. Em segundo lugar, doce. E em terceiro lugar, puro. Primeiro, emite calor não das coisas criadas, mas de si mesmo, pois junto com o Pai e o Filho, ele é o Criador de todas as coisas e o Todo-Poderoso. Ele emite calor sempre que a alma inteira se inflama pelo amor de Deus. Segundo, é doce quando nada agrada e deleita a alma mais que Deus e o conjunto de suas obras. Terceiro, é puro e nele não se pode achar pecado nem deformidade, nem corrupção ou mutabilidade. Ele não emite calor como fogo material ou como sol visível, que faz as coisas derreterem. Seu calor é o amor interno e o desejo da alma, que a plenifica e a engrandece em Deus. Ele é doce para a alma, não da mesma forma que o vinho ou prazer sensual, ou algo que seja doce no mundo. A doçura do espírito não se pode comparar com nenhuma doçura temporal e é inimaginável para aqueles que não a tenham experimentado. Terceiro, o Espírito Santo é tão puro quanto os raios do sol, onde nenhuma impureza pode ser encontrada. O outro espírito criado também possui três características. Ele é ardente, amargo e sujo. Primeiro, queima e consome como o fogo, pois incendeia a alma que possui, com o fogo da luxúria e o desejo depravado, de forma que a alma não pode nem pensar nem desejar outra coisa além de satisfazer seu desejo, até o ponto de que, como resultado disso, sua vida temporal às vezes perde a honra e a dignidade. Segundo, é tão amargo como o fel, pois ao inflamar a alma com sua luxúria, os outros prazeres se lhe parecem insossos e os gozos eternos lhe parecem tolices. Tudo o que tem a ver com Deus e que a alma haveria de fazer por ele, se torna amargo e tão abominável como um vômito de bilis. Terceiro, é imundo, uma vez que deixa a alma tão vil e propensa ao pecado, que não se envergonha de pecar nem desistiria de fazê-lo se não fosse porque teme ver-se envergonhada diante de outras pessoas, mas que diante de Deus. É por isso que este espírito arde como fogo, pois queima pela iniquidade e incendeia a outros juntamente com ele. Também é por isso que este espírito é amargo, porque todo bom se lhe parece amargo, e deseja tornar o bem em amargura para os outros, como faz consigo mesmo. Também é por isso que é imundo, porque se deleita na corrupção e busca tornar os outros como a si próprio. Agora, tu podes me perguntar e dizer: acaso não és também tu um espírito criado assim como esse? Por que não és igual? Eu responderei: claro que sou criado pelo mesmo Deus que também criou o outro espírito, pois há somente um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E estes não são três deuses, mas um só Deus. Ambos fomos perfeitos e criados por Deus, porque Deus tão somente criou o bem. Mas eu sou como uma estrela.
pois tenho me mantido fiel na bondade e no amor de Deus, em quem fui criado, e ele é como o carvão, porque abandonou o amor de Deus. Por isso, assim como uma estrela tem brilho e esplendor, e o carvão é negro, um santo anjo, que é como uma estrela, tem seu esplendor, ou seja, o Espírito Santo. Pois tudo o que tem, o tem de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cresce inflamado no amor de Deus, brilha em seu esplendor, se adere a Ele e se conforma com sua vontade, sem querer nada mais do que Deus quer. É por isso que ele arde como uma labareda. É por isso que é puro. O demônio é como um carvão feio, mais feio do que qualquer outra criatura, pois só pelo fato de ter sido o mais belo dos anjos, tornou-se o mais feio entre todos, justamente por opor-se ao seu Criador. Assim como o anjo de Deus brilha com a luz de Deus e se inflama incessantemente Assim como o anjo de Deus brilha com a luz de Deus e se inflama incessantemente em seu amor, assim o demônio está sempre se queimando na angústia de sua maldade. Sua maldade é insaciável, assim como a graça e a bondade do Espírito Santo são indescritíveis. Não há ninguém no mundo tão arraigado ao demônio que o bom Espírito não o visite alguma vez e mova seu coração. Da mesma forma, não há ninguém tão bom que o demônio não tente tocá-lo com a tentação. Muitas pessoas boas e justas são tentadas pelo demônio com a permissão de Deus. Isso não é por maldade alguma de sua parte, mas para sua maior glória. O Filho de Deus, uno em divindade com o Pai e com o Espírito Santo, foi tentado na natureza humana que tomou. Quanto mais seus eleitos são postos à prova para uma recompensa maior. Novamente, muitas pessoas boas às vezes caem no pecado e sua consciência se escurece pela falsidade do demônio. Mas elas voltam a se levantar robustecidas e se mantêm mais fortes do que antes pelo poder do Espírito Santo. Entretanto, não há ninguém que não perceba em sua consciência se a sugestão do demônio conduz à deformidade do pecado ou ao bem. Se somente pensassem nisso e examinassem cuidadosamente. E assim, esposa do meu Senhor, tu não has de duvidar se o espírito de seus pensamentos é bom ou mau, pois a tua consciência te diz quais coisas há de ignorar e quais escolher. O que há de fazer uma pessoa que está cheia do demônio, se por esta razão o espírito bom não pode entrar nela? Ela deve fazer 3 coisas. Há de fazer uma confissão clara e completa de seus pecados, na qual, mesmo se ela não estiver totalmente arrependida, devido à dureza de seu coração, mesmo assim se beneficia disso, na medida em que, devido à sua confissão, o demônio lhe dê certa trégua e saia do caminho do Espírito Santo. Segundo, há de ser humilde, decidir reparar os pecados cometidos e fazer todo o bem que possa, e então o demônio começará a abandoná-lo. Terceiro, para conseguir que volte a ela o bom espírito, deve suplicar Deus em humilde coração e com verdadeiro amor, arrepender-se dos pecados cometidos, já que o amor de Deus mata o demônio. O demônio é tão invejoso e malicioso que preferiria morrer 100 vezes a ver alguém fazer uma boa ação, por pequena que seja, por amor a Deus. Então, a bendita Virgem falou à esposa, dizendo: Nova esposa de meu filho, arruma-te, coloque seu broche, ou seja, a paixão de meu filho. Ela lhe respondeu: Minha senhora,
coloque-o tu mesma. E ela disse: claro que eu farei. Também quero que saibas como meu filho estava disposto e por que os pais o almejaram tanto. Ele estava, como se disséssemos, entre duas cidades. Uma voz da primeira cidade lhe chamou, dizendo: tu que estás aí entre as cidades, és um homem sábio, pois sabes como proteger-te dos perigos iminentes. Também és forte o bastante para resistir aos males ameaçadores. Além disso, és valente, porque nada temes. Temos estado desejando-te e esperando-te. Abra nossa porta. Os inimigos a estão bloqueando para que não possa ser aberta. Uma voz da segunda cidade foi ouvida dizendo: tu, homem humaníssimo e fortíssimo, escute nossas queixas e gemidos. Considera nossa miséria e nossa penúria. Estamos sendo podados como a erva cortada por uma foice. Estamos enfraquecidos, separados de toda bondade, e toda nossa força nos abandonou. Vinde a nós e salvai-nos, pois só a ti temos esperado. Temos posto nossa esperança em ti como nosso libertador. Vinde e acabai com nossa penúria, transformai em gozo nossos lamentos. Sede nossa ajuda e nossa salvação. Vinde, digníssimo e sacratíssimo corpo, que procede da Puríssima Virgem. Meu filho ouviu estas duas vozes vindas das duas cidades, ou seja, do céu e do inferno. Por isso, em sua misericórdia, abriu as portas do inferno por meio de uma amarga paixão e o derramamento de seu sangue, e resgatou dali os seus amigos. Ele também abriu o céu e deu alegria aos anjos ao conduzir para ali os amigos que havia resgatado do inferno. Filha minha, pensa nestas coisas e mantenha-as sempre diante de ti.